Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha por imagem no nosso canal no YouTube. Eu sou Marco Antônio Rossi e este é o Comunicação SA, programa da Mega Brasil que destaca toda e qualquer ação de relacionamento e de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócios, análises de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de iniciarmos o programa de hoje, eu quero deixar aqui um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página, clique no sininho de notificação e assim terá acesso a este e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. Hoje a nossa conversa é sobre comunicação e esporte, ou esporte e comunicação. Sem dúvida, os últimos anos, a comunicação corporativa e o nosso setor como um todo passou por profundas transformações, tornando-se a cada dia uma área complexa e sofisticada. Mas nós, profissionais da área, muitas vezes, por força das tarefas cotidianas, assimilamos de forma natural essas transformações e somente em momentos específicos, em episódios específicos, nos damos conta do salto que demos de um ano para o outro. Mas existe entre nós uma profissional que certamente percebe essa evolução de forma mais enfática, de forma mais testemunhal, pois ela é uma presença segura no maior evento do esporte amador, se é que a gente pode chamar assim as Olimpíadas da Era Moderna. Eu estou falando da nossa maratonista olímpica, Karina Almeida, sócia-diretora da Textual Comunicação, uma verdadeira recordista na presença em Olimpíadas, uma testemunha ocular da evolução desse nosso setor. E ela está aqui para comentar com a gente um pouco dessa experiência que viveu ao longo de 7 Olimpíadas. Karina, seja muito bem-vinda ao Comunicação SA. Oi, Marco. Obrigada pelo convite. Um prazer conversar com você e todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo sobre esse marco, né, que Paris trouxe, que acho que estabeleceu um novo marco, uma nova era na comunicação dos Jogos Olímpicos. Como você disse, né, é o maior evento esportivo do planeta, mas pela sua dimensão, pela sua grandiosidade, pela sua capacidade de mobilização, nos deixa ensinamentos para a gente aplicar na comunicação de vários segmentos, né, da sociedade, enfim, de clientes de diversas naturezas. Então, Karina, eu queria começar a nossa conversa sabendo de você que paixão é essa pelo esporte, em especial as Olimpíadas. O que é que te levou à primeira Olimpíada? Vamos ver que ano que foi a sua primeira Olimpíada, Karina? Vamos lá andar lá para trás, vamos voltar para um século, vamos voltar para o século XX. Ah, na verdade, pela minha formação, pelo meu histórico, eu não tinha nada com esporte, Hum. mas o nosso segundo cliente na Textual era a Coca-Cola Brasil, que na época, né, no final da década de 90, era a única patrocinadora da CBF e era uma grande patrocinadora olímpica, né, uma tradição longa de patrocínio olímpico. Então, quando a gente começou a trabalhar com eles, faltava um ano para os Jogos Olímpicos de, de Atlanta, né? A sede da Coca-Cola. E na época eles tinham dois ativos fundamentais, que eles eram patrocinadores da seleção brasileira de futebol, eles eram os únicos junto com a Nike, e eram patrocinadores olímpicos numa Olimpíada que acontecia na casa deles. Então, rapidamente, a gente fez, na época, a seguinte provocação. E aí? O que nós vamos fazer do ponto de vista de PR de relações públicas, né? E aí nasceu o nosso primeiro projeto, que foi com a Coca-Cola, que, na verdade, foi para os Jogos de Atlanta, mas foi na subsede de futebol, porque o COI, o Comitê Olímpico Internacional, trata o futebol separado. Então, a gente montou um centro de imprensa que, na época, atraiu, sei lá, mais de 150 profissionais da imprensa. Então, assim nascia a nossa aventura no esporte, que não foi programada, nem era uma paixão anterior, vou te dizer, foi sendo uma paixão construída.
e 2 anos depois a gente repetiu esse projeto para a Coca-Cola também na Copa do Mundo da França. Futebol, né? Não era esporte olímpico, mas enfim, era, né, o outro grande evento, né, do mundo, de Copa do Mundo da FIFA. Uhum. E aí, por conta disso, o COB, na época, nos chamou. E aí sim a gente começou a traçar aí uma jornada, uma vivência com os Jogos Olímpicos e Jogos Pan-Americanos, que foram até 2016, Uhum. especificamente com o COB e com vários outros patrocinadores, diversos outros patrocinadores, inclusive a Coca-Cola. Então, legal é que a gente tem essa visão de quem. E também, e aí acabou indo para o Rio 2016, então a gente tem uma visão interessante que é comitê organizador, que foi o caso do Rio 2016, o caso do PAN 2007, você tem a visão da delegação de um país, né, do COB, e você tem o lado também dos patrocinadores. Então, você consegue ter uma visão ampla e entender as dinâmicas que são muito diversas, dependendo do papel que você esteja desempenhando nos Jogos Olímpicos. E você atuou nesses períodos, nessas 7 Olimpíadas, nesses 3 pilares, atendendo tanto o organizador, quanto as delegações e quanto os patrocinadores também. Patrocinadores, exatamente. Do ponto de vista de organização, foi o Rio 2016, né, que a gente Uhum. teve a felicidade de participar desde o processo de candidatura. Então, no Rio 2016, por exemplo, a gente tinha quase mais de 40 pessoas, porque a gente tinha Nós vamos chegar ao Rio atendido. dos, a 31ª, se não me engano, a 31ª Olimpíada, né, que sediamos aqui no Rio de Janeiro. Foi isso, né? Estou certo ou não? Karina, você me diz que vocês atuaram lá em Atlanta ou até 2016 nessa configuração de atuar em 3 pilares, tanto a delegação, atendendo a delegação, quanto os organizadores e também os patrocinadores. Minha curiosidade e a minha pergunta é se essa configuração de atendimento é uma peculiaridade nossa, uma marca brasileira, ou isso já é um padrão para as outras delegações, para os outros países no que se refere à área de comunicação? São muitos os players, né? São muitos os agentes, os participantes dos jogos. Então, as agências de comunicação podem atender esses diversos. Tem gente que é fornecedor, tem gente que é patrocinador, tem as delegações de cada país, né, lideradas pelos comitês olímpicos de cada país, e tem o comitê organizador, que é quem organiza os jogos naquela edição. A gente, por uma felicidade, enfim, e também talvez por suor e trabalho bem feito, a gente foi evoluindo. Então, a gente começou com um patrocinador, depois a gente começou a atender um comitê nacional, que foi o do Brasil, e como esse comitê liderou candidatura para realizar os jogos, a gente estendeu esse trabalho também para o comitê organizador, no caso do Rio 2016. Mas sim, as agências, né, os profissionais de comunicação em geral, tem gente que roda o mundo só trabalhando para comitê organizador, por exemplo, porque é um know-how muito específico. Assim como você tem engenheiro que é especializado em logística de multidão para jogos, você tem gente de comunicação, tem gente de operações de imprensa, que é quem cuida, ao invés de cuidar da comunicação, e se cuida de toda a estrutura para a imprensa que vai cobrir. Então, você tem profissionais especializados que, por exemplo, rodam o mundo. No nosso caso, a Hum. gente tem essa felicidade aí de ter conseguido explorar e trabalhar essas vertentes, porque elas são muito distintas. E é interessante justamente você entender os papéis de cada um, os limites de cada um, as regras de cada um, para poder atuar bem. Então, no caso do Rio 2016, como o Brasil era o organizador, a gente tinha como cliente não só o Comitê Olímpico do Brasil, que cuidava dos atletas brasileiros, mas também o Comitê Organizador do Rio 2016, éramos a agência oficial corporativa. A gente cuidou do revezamento da tocha, que foi uma operação fantástica de 90 dias, que é um mundo à parte. E a gente também atendeu vários patrocinadores, como a Coca-Cola, Speedo, várias outras marcas, né? Agora, vamos aproveitar então que você lembrou de Rio 2016, né? Que o Brasil sediou a 31ª Olimpíada da Era Moderna, se não me engano, é isso mesmo, né? Não errei na edição, não, é 31ª, não é isso? E eu queria saber de você, bom, uma parte disso você já me disse, da experiência, como é que foi, mas o que você esperava? Porque você, quando recebe, você passa a ser vidraça, né? Você é alvo das atenções. Eu acredito que isso aumente significativamente a sua responsabilidade. Como é que foi
Como é que foi, qual que era a sua expectativa e o que é que você encontrou em ambiente de trabalho lá Rio 2016? É interessante, Marcos, também com esse histórico, essa jornada, porque a gente vai vendo como algumas coisas também se repetem, né? Então, a gente viu agora, por exemplo, em Paris, um problema antes, que foi a questão do Rio, Sena, da poluição. A gente aqui enfrentou dificuldades como a questão da Baía de Guanabara. Então, assim, os jogos têm uma dimensão enorme e eles são decididos 9 anos antes da realização. 7 anos antes da realização, perdão. Então, você tem durante 7 anos uma visibilidade mundial para a cidade. Então, e é interessante, por exemplo, Sydney, no ano 2000, Sydney mediu, desde que foi eleita até o dia que começaram os jogos, Sydney mediu essa visibilidade internacional e deu bilhões de dólares de visibilidade. Então, quando você entra nesse looping dos jogos, você já sabe que você tem 7 anos que você vai enfrentar dificuldades que são quase que comuns, porque é um evento muito grande, e é um evento que exige muito recurso, muita atenção, e você sabe que não necessariamente toda a população da cidade vai gostar de receber. Então, tem alguns traços em comum que você vai aprendendo também, porque o Comitê Olímpico Internacional faz uma coisa muito interessante, que a cada edição dos Jogos, eles fazem um debriefing para a edição seguinte. Então, se aprende muito. Tem uma troca de conhecimento, um compartilhamento de conhecimento muito grande. Então, tem até um histórico, né, de que começa na euforia da eleição, né, da cidade, depois vão vindo os problemas, as dificuldades, e às vezes você não controla o ambiente todo, né? Você pode ter, às vezes, uma crise mundial que pode afetar, né, e essa crise entra para dentro da organização, e depois você tem uma reta de subida, né, da expectativa das pessoas quando os jogos começam, porque é uma celebração. E é quando você mostra o melhor da cidade, o melhor do povo. Então, no Rio de 2016 não foi diferente. Foram anos de muito trabalho, de muito processo, né, de comunicação para fora e para dentro, né? As mensagens não necessariamente são as mesmas, mas foi um momento muito importante de reafirmação do Rio de Janeiro e do Brasil também de capacidade de realização, né? De grandes marcos esportivos foram batidos aqui no Brasil também, quantidade de horas, né? De imagens icônicas que foram mostradas no mundo, isso é muito importante, né? Isso é um legado, né? Não é só o único legado, aqui teve legado de transporte, uma série de coisas, mas a gente sabe que o histórico é parecido, e agora acompanhando Paris não foi diferença, não foi diferente. Você Uhum. imagina Tóquio, né, que foi atropelado literalmente por uma pandemia, teve que adiar um ano os jogos. Uhum. Mesmo assim, foram jogos na sua plenitude, né? Você Então é um esteve lá desafio, são também? 7 anos para organizar uma coisa que acontece durante 15 dias e que durante essas 2 semanas o mundo inteiro olhando para você. É um super aprendizado de comunicação. Você esteve em Tóquio também? Não, Tóquio não. Tóquio foi o único que não. Então Hum. são 7 edições consecutivas, desde Atlanta até o Rio 2016. A gente pulou Tóquio e agora estive em Paris. Muito bem. A gente está conversando com a Karina Almeida, que é sócia-diretora da Textual Comunicação. Karina, a gente vai para um breve intervalo e voltamos em instantes na continuação deste Comunicação EDCA. Até já. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com Comunicação S.A., que hoje recebe Karina Almeida, sócia-diretora da Textual Comunicação. A Karina está aqui conosco. Karina, que é a nossa maratonista olímpica, já esteve, né, atuando em 7 Olimpíadas como profissional de comunicação competente que é, e ela está aqui dividindo conosco um pouco dessa experiência, o que ela viu,
o que ela percebeu, como foram as atuações e, sobretudo, como foi a evolução da comunicação e dos profissionais que nela atuam ao longo dessas 7 Olimpíadas. Karina, destes eventos que você participou, qual aquele que te impressionou mais pela estrutura de comunicação que foi colocada à disposição dos profissionais do evento? Tirando, provavelmente, eu não sei, eu vou chutar aqui, Karina, provavelmente você vai falar o Brasil, talvez, né? Mas excetuando o Brasil, depois a gente fala do Brasil. Das outras Olimpíadas que você participou, qual foi aquela que mais te impressionou em termos de organização, de infraestrutura? Diga para nós. Maravilha. Acho que a primeira a gente nunca esquece. Pois é. Sydney, 2000, na Austrália. E Essa é pontuando 96, aqui. Karina? Não, essa é 2000, anos 2000. 2000, Tá. anos 2000. 96, claro que foi o primeiro projeto, mas a gente estava em Miami, na subsede. Foi um Hum, projeto incrível. hum, Mas esse foi um projeto para a Coca-Cola Brasil. Mas depois, então, a gente foi chamado pelo COB e a gente tinha um desafio enorme de fazer uma comunicação diferente, quebrar aquela coisa mais tradicional da assessoria, de simplesmente fazer aquela ponte entre os atletas e a imprensa. hum. Então, Sydney 2000 foi a primeiros Jogos Olímpicos full, vamos chamar assim, completos. A gente estava, né, na sede principal dos Jogos, trabalhando para uma delegação brasileira, também estávamos trabalhando para a Coca-Cola Brasil, mas do ponto de vista de entender o tamanho, foi Sydney 2000, porque é, tinha a questão do fuso também, 12 horas, né, ao contrário, Não é né, fácil. ao contrário. E foi muito interessante porque ali você começou a sentir já a transição para o digital. Hum, O que que a gente fez, Marco? A gente criou um projeto super pioneiro que a gente testou um ano antes nos Jogos Pan-Americanos. Os hum, Jogos Pan-Americanos são jogos continentais, que são para as Américas, né? E eles hum, acontecem um ano antes dos Jogos Olímpicos. E a gente quebrou a cabeça de pensar como é que a gente ia fazer uma coisa diferente do ponto de vista de comunicação, e a gente até ganhou bastante prêmio com isso. Foi um projeto pioneiro de produção de conteúdo, quando nem se usava esse termo. O que que foi isso? Tinha uma dificuldade grande de todos os veículos que querem ir a jogos irem, inclusive porque você não tem credencial para todo mundo, e não é o país que define a quantidade de credenciais, é o Comitê Olímpico Internacional. Então, o que que a gente fez? A gente montou um grupo como se fosse uma agência de notícias. Então, a hum, gente montou uma equipe que cobriria os jogos, faria todo o arroz com feijão, tudo sobre a delegação brasileira, para permitir, inclusive, duas coisas. Uma, que quem não tivesse condições de ir aos jogos tivesse uma quantidade de conteúdo, a garantia de receber diariamente, uma quantidade de conteúdo tal que ele poderia até vender um projeto de patrocínio de um caderno, por exemplo, na época, porque ele ia ter o conteúdo. hum, E a segunda coisa, permitir também que quem estivesse lá em loco cobrindo os jogos pudesse se dedicar a fazer histórias diferentes, porque é muito difícil, as equipes não conseguem acompanhar 30 competições, né, 30 modalidades diferentes do seu próprio país, fora que você quer ver, às vezes, uma competição diferente na ginástica, no atletismo. Então, esse foi um projeto de produção de conteúdo, que foi pioneiro porque ele entendendo que o papel da assessoria de comunicação, o papel da comunicação corporativa não é só da intermediação, já na época. Então, a gente testou isso, deu muito certo em 99, nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, no Canadá. Então, em Sydney, a gente chegou com frio na barriga. Tá bom, testamos no PAN, agora vamos lá ver. E deu muito certo. E é interessante, por que que eu estou falando do digital? Porque nessa época, a Kodak, olha, eu estou falando de coisas antigas. A Kodak era Históricas. patrocinadora dos jogos. Hum, E os fotógrafos, centenas de fotógrafos que cobriam os jogos, eles revelavam seus filmes. E a Kodak fazia isso de graça num centro de imprensa, hum, né? Na casa dos jornalistas, vamos chamar assim. E a gente já foi vendo a evolução do digital a partir de Sydney. Muita gente já com máquina digital, que já permitia você, às vezes, até não precisar. Você podia começando também processos de transmissão mais modernos. Então, hum, veja, Marco, só um parênteses. Em 1963, quando o Brasil recebeu os Jogos Pan-Americanos aí em São Paulo pela primeira vez, o meu pai, por exemplo, o Evandro Teixeira, ele cobriu os Jogos Pan-Americanos e todo dia ele ia para o aeroporto de Congonhas entregar o filme para, gentilmente, um piloto de qualquer companhia aérea
da ponte aérea, levar para o Rio de Janeiro, porque alguém do Jornal do Brasil estaria no aeroporto Santos Dumont esperando o filme, Uhum. 63. Nos Jogos Olímpicos de 2000, você já tinha as máquinas digitais, a ponto de que hoje, desde Tóquio 2008, foi a última edição de patrocínio da Kodak, porque simplesmente o filme acabou. E Acabou. hoje, você não só transmite, você não só fotografa digitalmente, como você transmite do local de competição. Então, você pode estar no barco acompanhando uma competição de vela, você fotografa, você transmite, e o editor seu pode estar em qualquer lugar do mundo, pode estar em São Paulo, no Rio, em Nova York, ele edita junto com você. Então, veja como é que a tecnologia, né, e a transformação em instantaneidade e a descentralização que acontece na comunicação, a gente veio acompanhando nos jogos. Agora, Karina, você me relatou um fato que me chamou a atenção, né? Vocês testaram um modelo nos Jogos Pan-Americanos e levaram para Sydney. Quem determina ou quem sugere, pensa essas novidades? Essa estrutura foi uma coisa pensada por vocês? Foi uma coisa pensada pelo COB? Quem é que chega e teve a ideia? Tá. Nesse caso, o Cobra era o nosso cliente, nesse caso foi uma ideia nossa a partir de uma demanda deles. Precisamos Hum, melhorar a comunicação, temos muita demanda não atendida de credenciais às vezes, pedidos de patrocínio que não cabem e tal, de veículos, né, pedindo patrocínio. Então, a gente quebrou a cabeça, Marco. Foi assim, sentamos na textual. Acho que às vezes tem um fato novo legal, né, de você não ser do esporte, né, porque talvez te dê. Tudo bem que a gente já tinha feito em 96, já tínhamos feito a Copa da França em 98, a gente já tinha ganho uma estrada de entender essa realidade. E uma característica muito importante, a gente entende que isso vale sempre é escutar. Então, vamos escutar quem cobre os Jogos Olímpicos, vamos entender quais são as demandas, quais são as faltas, quais são as possibilidades, e, claro, entendendo também as regras regidas pelo Comitê Olímpico Internacional. Ele é o grande dono dos Jogos, né? uhum. Como se fosse uma grande franquia que entrega essa organização a cada cidade sede. No caso de Sydney, a gente estava ali como um cliente dos Jogos, né? Atender, fazendo a comunicação de um comitê de um país. Muito bem. Nós estamos conversando hoje com Karina Almeida, que é sócia fundadora da Textual Comunicação, sócia diretora e fundadora da Textual Comunicação, compartilhando conosco aqui a experiência que ela traz de 7 Olimpíadas, atuando na comunicação em 96. Vamos fazer aqui rapidamente, Karina, um exercício de memória. Você lembra os anos que você esteve nas Olimpíadas? Claro, como não? Vamos lá. 96, Tá. Olimpíada de Atlanta, Sydney 2000, 2004 Atenas, 2008 Pequim, 2012 Londres, 2016 Rio de Janeiro e agora 2024 Paris. Muito bem. A gente, Karina, vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência deste Comunicação SA para falar um pouco mais sobre comunicação e Olimpíadas. Até já. O Prêmio Jatobá PR 2024 decolou. Na sua 8ª edição, o Prêmio Jatobá PR mantém a missão de fortalecer a atividade de PR no Brasil e na América Latina, dando ampla visibilidade aos cases de PR produzidos pelas agências e organizações de comunicação corporativa. O Prêmio Jatobá PR incentiva a excelência em PR a partir do protagonismo do setor de comunicação dos seus profissionais e dirigentes. Venha encarar o desafio. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo YouTube. Estamos de volta com o Comunicação SA, que hoje recebe Karina Almeida, sócia-diretora da Textual Comunicação. Karina, a nossa maratonista olímpica, já 7 vezes em sete Olimpíadas, 96. Recordamos há pouco, no final desse último bloco, 96, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 e agora 2024.
Karina, vamos falar um pouco do que não deu muito certo. Você passou por 7 Olimpíadas. Dessas 7 Olimpíadas, tudo funcionava perfeitamente? É, Teve alguma que teve aquele perrengue que a gente fala aqui entre os brasileiros, né? As coisas não funcionavam direitinho, o que não deixa de ser também alguma coisa positiva, porque na diversidade é que a gente que emana aí o que desperta a criatividade e a determinação do profissional de comunicação e fazer chegar a informação ao seu destino. Teve algum caso desse, não? Olha, são tantos, e é interessante porque são de naturezas distintas, né, Marco? Porque durante os jogos, você se depara com várias situações. E a Hum, questão do esporte é muito importante, porque tem algo que só acontece no esporte, que é o resultado. hum, Você trabalha, você organiza tudo, mas o resultado, ele é absolutamente atrelado à paixão, à emoção. Então, tudo pode funcionar. Se o resultado não vem, o resultado em campo não vem, dentro da quadra não vem, é complexo. Então, de novo, na nossa primeira Olimpíada, em Sydney, estava tudo perfeitamente organizado, a organização estava ótima, nosso projeto deu muito certo. A gente impulsionou muito a própria cobertura, é, mas o que aconteceu? Faltaram medalhas de ouro. Até o cavalo do Rodrigo Pessoa, o Balubê, refugou. Então, toda a preparação, né, do cliente, tudo estava tudo muito bem, a imagem ótimo, mas aí as medalhas começaram a não vir. Então, é um desafio enorme para você poder comunicar isso, né? Ao final, porque você tem que fazer um balanço, uma avaliação, né? Quais são as mensagens que você vai passar, né? hum, E a falta de medalhas de ouro realmente foi um desafio enorme, porque o desafio foi mostrar que tinha havido uma evolução a partir de vários indicadores que o cliente, né, a área técnica nos dá, e você monta, né, essa estratégia de comunicação. Mas, por exemplo, é isso, entendeu? Os jogos estão todos ótimos, mas só que vários ouros viraram prata. Então, aí, como o ranking, né, do Comitê Olímpico Internacional é baseado em medalhas de ouro, fica mais difícil para você comunicar. E hum. vários outros. No Rio 2016, a gente teve, por exemplo, você vai lembrar um nadador americano que disse que tinha sido alvo de uma violência, um assalto num posto de Ah, gasolina de madrugada. verdade. Nesse caso, a gente tinha dois clientes aí, né? A gente tinha o comitê organizador dos jogos, e com toda aquela, né, com toda aquele risco de Rio de Janeiro, Brasil, violência, e a gente tinha um dos patrocinadores dele, que era Speedo, mundial. Hum, E então a gente teve que usar dois chapéus ali, né, com muito cuidado e muito respeito, né, porque são coisas diferentes, né, acessos a informações diferentes, mas que acabou a gente viu que aquilo ali não aconteceu, né? Na verdade, ele foi para uma farra e ele, enfim, arranjou uma confusão no posto de gasolina e ele quis botar a culpa, né, na cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente teve que agir como comitê organizador de uma maneira e como patrocinador, para o patrocinador, que a gente lidava direto com o patrocinador em Londres, não tinha ninguém do patrocinador aqui. A gente foi muito ágil e foi a primeira marca a anunciar a suspensão do apoio em função do comportamento que não tinha nada a ver com o comportamento de um atleta olímpico, né? Então, são muitos, e é interessante por isso, porque ficam lições, Mar, que valem para o dia a dia da comunicação de qualquer segmento, porque você mistura uma comunicação ligada a comportamento, ligado a grandes mensagens corporativas, institucionais, você tem questões criativas de como é que você envolve dentro das regras que são muito limitadas, né? Como é que você cria ações para os patrocinadores antes, e aí é uma coisa que a gente diz sempre para todos os patrocinadores, você, como patrocinador, você ganha o jogo muito antes. É uhum. muito antes, porque durante a marca não aparece, né? A marca dos Jogos Olímpicos são Jogos Limpos. Mas a gente viu em Paris uma mudança à medida que você entrou, né? Os Jogos de Paris permitiram mais ações em mídias sociais, teve a entrada dos influenciadores, e aí a gente, enfim, a gente vê que hoje você tem novas formas também de contar a história dos patrocinadores, mas você tem que plantar antes. Você tem que começar os jogos, você como marca já as pessoas, o teu público, os teus consumidores, entendendo por que você está ali. Porque ninguém compete, ninguém consegue ganhar da força da competição em si. Então vamos falar de Paris, né, dos Jogos da França. Como é que foram agora, recentemente, em 2024, como é que foi a experiência dos Jogos da França? Começou quando?
quando você chegou lá, o que você encontrou? Deu tudo certo? Tudo que vocês haviam planejado? Surgiram coisas novas ao longo da cobertura? Como é que foi? Vamos lá. Então, Paris não ousou apenas ao colocar uma cerimônia de abertura na rua, né, pela cidade, que tinha tudo a ver com a mensagem principal deles, né, de jogos em maior acolhimento, né? É, várias competições pela rua também, espalhadas pela cidade. Isso foi muito ousado, e quem já trabalhou numa organização de jogos sabe quanto isso é ousado em termos de logística, de segurança, etc. Aliás, você chamou atenção para um fato importante, Karina, que é o momento em que aconteceu a Olimpíada, ó, um momento político muito complicado dentro da França, muito estável, tinha a questão também dos imigrantes, enfim, é um momento bastante sensível, né? Totalmente, totalmente. Isso tem que ser levado em conta pelo comitê organizador, né? E por isso que a mensagem é uma mensagem de acolhimento, de jogos mais abertos, inclusivos, né? A cerimônia de abertura foi um convite, né? A reafirmação de diversidade, né? Em Uhum. vários aspectos e tal. Então, assim, o que foi de muito diferente, né, que marcaram os Jogos de Paris? Ao longo do tempo, Marco, o próprio Comitê Olímpico Internacional flexibilizou mais as regras de mídias sociais. Há alguns anos atrás era tudo proibido. O atleta, quem tivesse uma credencial, o jornalista, ninguém podia postar nada em mídia social. Mas o próprio COI entendeu que isso é inviável hoje. Então, por exemplo, a gente viu nos jogos, né, você, quem está nos ouvindo e assistindo, devem ter reparado, em alguns momentos, em algumas cerimônias do pódio, os atletas fazendo selfie. Uhum. Aquilo era uma ação de uma marca patrocinadora, que foi autorizada pelo COI para fazer isso, porque o COI também entende que, dentro do processo de renovação da audiência dos jogos, é preciso fazer o casamento do digital, ou seja, quem cobre os jogos, que é a imprensa credenciada, quem tem os direitos de transmissão, que são as emissoras de TV, rádio e agora os streams, que transmitem, né, as competições, mas você tem que fazer esse casamento com o digital para ganhar mais engajamento, inclusive de novas audiências que, de repente, não estão conectadas nisso. Então, foram jogos muito mais digitais, Uhum. nesse sentido. Então, você teve aqui no Brasil a própria ação do COB, com vários influenciadores, marcas levando influenciadores. Você teve essa ação que foi mundial, mas que próprios atletas brasileiros também fizeram, dessa ação com o celular, né, fazendo as selfies. Isso gerou uma repercussão muito grande. O próprio Comitê Olímpico Internacional, com perfis no Instagram dedicados a atletas postarem flagrantes. Então, assim, vamos dizer assim, uma disseminação, uma cobertura mais integrada entre o digital e o tradicional. E no Uhum. nosso caso, a gente teve uma felicidade muito grande, porque a gente, no ano passado, lançou a DiversaCom, que é uma vertente de diversidade e reputação na textual, e a gente fechou um projeto junto com a Alma Preta. A Alma Preta é uma agência de notícias, né, focada em temas étnico-raciais, e pela primeira vez, os Jogos Olímpicos foram cobertos, contaram com a cobertura de um veículo segmentado como Alma Preta, um projeto que a Uhum. gente desenhou com eles desde o final do ano passado, e eles estiveram lá e cobriram, e por isso eu fui lá para acompanhar também essa cobertura, além de, enfim, né, de ver o que estava acontecendo de novo lá. E veja, Marco, como é a coisa bacana de você estar na hora certa, no momento certo. A gente teve um pódio, né, os ouros brasileiros foram conquistados por mulheres, e muitos deles por mulheres pretas. Então, foi muito incrível a gente estar com esse projeto lá, junto com a Alma Preta, Uhum. porque a audiência da Alma Preta na primeira semana dos Jogos cresceu mais de 60%. Os números são, os números são incríveis. E é incrível, também foi incrível ver como é que as atletas, como a Rebeca, a Bia, várias atletas, mulheres pretas, davam entrevistas, davam depoimentos diferentes, diferenciados, quando conversavam com a Alma Preta. Uhum. Porque estavam falando para iguais, estavam se vendo ali, então estavam transmitindo. É incrível isso. Então, realmente, foi uma diversificação. E o COB aceitou o credenciamento, né, da Alma Preta, e foi incrível, porque cada ouro, né, desse sabor especial que o Brasil ia conquistando, a gente falava, meu Deus, e a gente está aqui com a Alma Preta fazendo essa cobertura, que é uma cobertura que levou essa mensagem, né, de possibilidade, de diversidade, e de possibilidade mesmo, né? Quando você vê uma atleta como a Bia ganhando a medalha de ouro, dizendo assim, eu sou uma medalhista olímpica, eu posso ser uma medalhista, isso ecoou para o Brasil inteiro. E é Uhum. claro que nos Jogos também a gente teve uma Cazé TV fazendo uma cobertura, né? Uma transmissão dos Jogos de maneira diferenciada, a Globo também inovando de uma série de frentes. Então, assim,
foram jogos que realmente eu entendo que marcaram um novo momento de comunicação. Uhum. Por outro lado, o que aconteceu? Você vê que coisa incrível. O centro de imprensa, onde tradicionalmente é o coração onde a imprensa credenciada fica, você tem o centro de imprensa e tem o IBC, que é o centro das televisões. O centro de imprensa, como dessa vez os Jogos não houve um Parque Olímpico, o Parque Olímpico é um lugar onde geralmente concentra várias, né, competições e mais o centro de imprensa e o centro de televisão. Como em Paris não houve isso, as competições foram espalhadas, acabou que o centro de imprensa era muito longe, era muito fora de mão. Uhum. Então, os jornalistas quase não usaram o centro de imprensa. Então, você vê que coisa. Então, você vê que coisa É uma prova, interessante. E inclusive, da tecnologia, né, que a traz essa própria vantagem. tecnologia, a questão da descentralização que eu te falei, né? Você vê, sei lá, em 96 precisava ir para os jogos os fotógrafos precisavam ir lá na Kodak, pegar seus filmes revelados para transmitir. Depois isso foi indo com a máquina, né? Com as máquinas digitais, com a transmissão, né? Com a internet e tal. E agora, mas isso foi um ponto de crítica dos jornalistas, de alguns jornalistas brasileiros. O centro de imprensa está muito longe. A sorte é que, como quem é credenciado pode usar também o transporte gratuito, e Paris é né, um mar de metrô, Uhum. né, e a organização oferece ônibus, né, que saem do centro de imprensa para os locais de competição, os jornalistas não precisaram ir para o centro de imprensa nem para isso, porque para a maior parte das competições eles usavam o metrô. Mas teve uma crítica, né, assim, de uma falta de cuidado, talvez que a gente aqui no Rio teve, que a gente viu em outras edições, uma atenção mais especial para a imprensa, talvez por conta disso, por causa dessa descentralização. Então, isso foi um ponto de reclamação. Bom, Karina, a gente está indo para o final do nosso encontro. Infelizmente, assunto não falta, mas eu queria que você me dissesse rapidamente que experiência você traz, além depois de um evento desse, além do cansaço natural, o esgotamento de uma cobertura tão intensa quanto deve ser uma Olimpíada. Você traz de bagagem? Você consegue dormir no voo de volta com aquele borbulhar de ideias que deve surgir na cabeça da gente? Tem que dormir, né? Porque a gente chega aqui com tarefa para fazer, né? Cuidar aqui do Brasil. Então, Marco, eu entendo que ficou o recado do tudo junto e misturado. Você Hum. tem que ter a informação de qualidade via imprensa, com a instantaneidade. Você tem que ter os influenciadores, você tem que ter a questão de ações de engajamento que transmitam essa euforia toda, né? Essa coisa que a gente brinca da magia olímpica pelos patrocinadores, para os seus públicos. Então, não é uma coisa ou outra, sabe? É de tudo um pouco. E essa Olimpíada foi muito isso. Então, você teve muito influenciador, mas você teve também um reconhecimento da importância de uma informação de qualidade. Quer dizer, você não basta ser um influenciador e ter uma audiência enorme, você tem que saber o nome dos atletas, você tem que dar informação para o público de como é que você acompanha aquela modalidade. Então, é um misto, sabe, entre a informação. Eu entendo que a informação, a principal lição é a informação de qualidade, ela é essencial para qualquer plataforma, para Hum. qualquer forma de comunicação. Você tem que aprender, você tem que estudar para fazer uma cobertura, para poder produzir conteúdo sobre isso. A Alma Preta, por exemplo, a gente fez uma série de ações antes com eles, deles embarcarem, para eles tomarem, justamente ganharem fôlego. Conversaram com vários jornalistas que cobriram os Jogos Olímpicos, N edições de Jogos Olímpicos, né? Então você tem que realmente você tem que ter informação de qualidade. Mesmo que você esteja com um projeto que não envolva imprensa, envolva influenciador. O influenciador também tem uma responsabilidade ao engajar, dar uma informação correta. Então, eu entendo que isso serve para qualquer coisa da comunicação. Vamos misturar digital com imprensa, com ações ao vivo, com influenciadores, isso é perfeito. Primeiro, entendendo qual é a necessidade da marca ou da organização, qual é o desafio, né, do seu cliente. Uhum. Isso é o rei. A partir disso, como é que a gente, como comunicação, vai poder contribuir para esse desafio? Como é que eu vou Uhum. entregar essa mensagem? Como é que eu vou mudar uma percepção? Como é que eu vou levar essa mensagem para mais gente? Depende do desafio. Essa combinação de ações, de plataformas distintas, mas respeitando o universo dos jogos, ou seja, aí, respeitando, no caso, o universo de cada segmento da economia, cada um tem o seu, né? Finanças tem, entretenimento tem outro, né? A sustentabilidade tem outra. A gente tem que entender quais são os pilares técnicos que regem aquilo ali, porque a gente não pode ultrapassar.
sabe? A gente não pode, em nome de achar que está sendo criativo, a gente cometer erros, como a gente viu acontecer em algumas ações nos jogos. Então, é entender a realidade e a necessidade do cliente, da atividade dele, do negócio dele, da atividade dele, fazer uma estratégia realmente integrada, respeitando a realidade daquilo, o time daquilo, e com métricas, para você poder entregar a tradução dos objetivos e do que você fez de uma maneira quase que imediata ao término do projeto, para você realmente mostrar que houve esse casamento entre demanda, necessidade, entrega e resultado. Muito bem, chegamos ao final do nosso encontro de hoje. Eu agradeço a presença de Karina Almeida, sócia-diretora da Textual Comunicação, que aqui esteve conosco, falando da sua experiência em 7 Olimpíadas, falando desse aprendizado importante e o legado que esse aprendizado traz para o cotidiano da comunicação corporativa. Karina, muito obrigado pela oportunidade dessa conversa. Marco, eu que agradeço. Você está me falando, me chamando de maratonista. Você também é uma excelência, né, em contar, em traduzir e provocar o debate sobre comunicação corporativa aqui no Brasil. Muito obrigada. Eu que agradeço você também que nos acompanhou até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação SA. Até lá.